Legal. Gustavo, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu estava aqui ouvindo a tua história e, assim, muita resiliência, né, para você encarar, ainda mais com as coisas indefinidas, né? Então, eu imagino que se botar a mochila nas costas e não saber como é que vai ser o dia de amanhã, não é para qualquer um, né? Exige muita coragem, muita ousadia, mas um sentimento muito comum que eu vejo, principalmente aí do pessoal que acaba escutando mais a gente, pessoal que está em início de carreira, dentro da área de saúde, fazendo medicina, fazendo outra faculdade, tem um plano de longo prazo, às vezes bem traçado, com uma visão mais otimista, mais romantizada. E ao longo da construção de carreira, chega numa determinada época, no meio da carreira talvez, e eu vejo em alguns casos muito desalinhamento entre expectativa e o resultado conquistado, né? Às vezes se frustra, às vezes vê que as decisões que tomou lá atrás levaram por caminhos que talvez não eram bem isso que trouxe a felicidade, e a pessoa está um pouco frustrada, desanimada, e querendo, às vezes, até trocar de carreira. Imagino que talvez seja um pouco do sentimento que você teve lá no Exército, no início, depois trabalhando lá como auxiliar administrativo, né? Uhum. O que você dá de conselho para essa turma que tá nessa fase desestimulada, procurando um propósito mesmo, um norte, algo que dê sentido aí para seguir naquele caminho ou trocar de caminho? O que você acha que essas pessoas precisam estar atentas? A gente tem que ter muito cuidado com o propósito. Até eu tive cuidado nisso na hora de escrever o meu livro, que até o subtítulo, ele é meio nesse sentido. Ó. É a jornada de um jovem em busca do propósito. Então, se você ler o meu livro, ou pelo que eu contei aqui, e eu deixo a entender realmente que essa foi a minha intenção ao escrever o livro, que o meu propósito, ele mudou sempre. Sempre. Por incrível que pareça, teve uma época da minha infância que o meu propósito era ficar na fazenda. Porque eu não via outra coisa. A gente não consegue desejar aquilo que a gente não conhece. Então, como eu, lá na fazenda, no meio da roça, vou desejar conhecer a China, a muralha da China. Você viu uma coisa na TV e aquilo é muito distante. Aquilo não... Por mais que você saiba que existe, aquilo parece que não pertence a você. Então, eu acho que a primeira busca pelo propósito é você ter as opções, né? Cara, eu posso ser isso. Eu posso ser... e aí eu vejo na área médica que a pessoa já decidiu ser médico. Mas aí dentro da medicina existe um leque infinito de possibilidades que o médico pode ser. E outra coisa do propósito é que o meu propósito ele mudou. Mudou. Primeiro eu queria ficar na fazenda. Depois eu entrei pro exército. Eu queria seguir carreira, eu queria ficar naquilo para sempre. E eu queria ser do exército na minha cidade. E o meu quartel, quando vê, não supria mais as minhas expectativas. Era muito pequeno, aquelas missões. E eu falei, cara, eu quero mais. Aí eu fui ser paraquedista aqui no Rio de Janeiro. Missões reais e tal, salto de paraquedas. E quando eu vi aquilo... E aquele era o meu propósito, ser um paraquedista, ser um atleta, ser campeão, ir pro campeonato mundial e tal. E quando vê, mudou de novo. Agora eu só quero sair daqui. Agora isso aqui não me atende mais, eu quero sair. E por quê? Porque eu fui galgando degraus, né? Ou degraus. Degraus. Eu fui querendo mais. Eu via que, cara, isso aqui pra mim não atende mais. Então é muito perigoso. E o meu propósito, depois, foi conhecer o mundo. Eu botei como objetivo, eu vou conhecer... A minha meta era conhecer 70 países em 2 anos. E eu não concluí. Com 67 eu voltei. Por quê? Porque teve uma oportunidade melhor. Uma oportunidade de trabalho que eu não posso perder. E hoje, qual é o teu propósito? Hoje, meu propósito é cuidar dos meus filhos. Tenho 2 filhos pequenos, um com 3 anos, outro com 6 meses. Cara, o meu propósito de vida hoje é transformar esses 2 garotos em pessoas decentes. Em seres que a sociedade vai ver, cara, esses 2 caras são top, são gente boa. Então, o meu propósito, ele mudou. Então, eu acho que a pessoa que estão nessa situação, tem que ter cuidado, porque assim, o meu propósito vai mudar de novo. Sim. Quando eu tiver 60 anos, meu propósito vai ser cuidar dos netos, vai ter uma hortinha, cuidar das vacas. Quando vê, eu posso voltar pra roça, pra fazenda. Porque cada fase da vida a gente tem um propósito diferente. Tá muito alinhado também com a visão que você tem das coisas, né? Exato. Porque você só pode ir até onde você tá vendo. Então, dentro da fazenda, o mundo que você conhecia era aquele mundo da fazenda. Exato. A partir do momento que você entrou no exército, você teve uma visão maior. Tipo o Brasil, vamos dizer. Penso na verdade no militarismo, né? Que é dentro do militarismo, paraquedismo, enfim, que você foi vendo e foi
tentando se alinhar e encontrar qual é a sua motivação dentro desses ambientes. Até que, pô, muito maneiro. Você voltou e você pensou, cara, hoje o meu objetivo é cuidar dos meus filhos, né? Criar 2 crianças que são plenamente capazes de viver em sociedade. Isso. E você decidiu por um trabalho baseado nesse propósito, mas porque a sua visão estava condicionada a isso. Isso. E talvez foi por isso que eu tenho escrito o livro, porque às vezes as pessoas... Para que serve uma autobiografia ou uma biografia? Para que as pessoas... É bom ver a história de outra pessoa, para comparar com a sua. Eu achava que a minha vida tinha sido muito sofrida. Meu Deus, coitado de mim. Eu trabalhava na roça, eu era uma criança, não tinha amigos. O meu vizinho mais próximo, criança mais próximo, era 1 quilômetro. Se eu quisesse jogar bola, eu tinha que andar 1 quilômetro, jogar bola e voltar 1 quilômetro. Não tinha amigos próximos. Meus grandes amigos da minha infância eram meus cachorros. Eu tinha 3, 4 cachorros, eu jogava bola com eles. E eu achava isso muito sofrido. Meu Deus, eu tenho que caminhar 3 quilômetros lá e voltar. Eu achava isso tudo muito horrível e eu olhava pro meu passado e remoía. Até que eu conheci minha esposa. E ela me contou a infância dela. Que ela viveu no Chapadão, uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro. Que o tiroteio e o conflito entre facções rivais ou entre a polícia e as facções era constante. Era toda semana. Então ela tinha um buraco, ela tinha que deu tiroteio, se enfia no buraco e todo mundo fica ali por horas até esperar o tiroteio passar para poder voltar a brincar. Ela também tinha que caminhar, descer o morro da favela pro colégio lá embaixo e subir. Falei, cara, ela não teve pai, cresceu num ambiente hostil dentro de casa. Então, eu tô reclamando do quê? Eu tive pelo menos 2 pais que me atenderam, não me deixaram passar fome, me deram tudo. Erraram em alguns momentos, mas sempre tentando acertar. Então, hoje eu tenho que pegar isso e passar esses ensinamentos para os meus filhos, né? Então, quando a gente fala de propósito, você tem que entender a pessoa tem que olhar para aquilo, o que ela vai querer fazer para sempre. Porque o propósito também tem a ver com a profissão. Então, você escolheu medicina, o que você vai querer fazer pelo resto da sua vida? E em um momento, eu escolhi ficar no exército o resto da minha vida. Só que com 10 anos, aquilo já não me satisfazia mais. E eu só mudei. Então, a gente não pode ter medo de ficar no prego, de novo, deitar no prego, e mudar. Vocês estavam falando, tem um conceito muito interessante do Daniel Kahneman, que é Prêmio Nobel de Economia, né? Ele é um psicólogo e grande estudioso, talvez das maiores referências sobre comportamento humano, né? E tem um livro chamado Rápido e Devagar, que ele fala sobre o Viziate, né? Que é o What you see is all there is. Ou seja, o que você vê é tudo que é. Então, ele quer dizer que o que você consegue enxergar, baseado nas informações que tem ao seu redor, na bolha que você está, no nicho que você está, é o que você tem para tomar as decisões naquele momento, né? Então, qual a melhor forma da gente tomar melhores decisões, da gente evoluir? É abrindo nosso campo de visão, né? Saindo de onde a gente está para enxergar mais coisas e, baseado nesses novos inputs, esses novos conhecimentos, a gente olhar a situação como um todo, mais de cima, e tomar decisões melhores, né? Então, assim, o que você vê, tudo que você vê é o que você tem ali para tomar decisão. Então, acho que quando você toma a decisão de sair e rodar o mundo, né? Ter contato com várias culturas diferentes, várias formas de viver diferentes, você amplia seu campo de visão e talvez com isso consiga ter um entendimento melhor das coisas e tomar decisões melhores das coisas, né? E aí queria até te perguntar justamente isso, o que você traz de maior aprendizado nesse período todo rodando, que país, que cultura que você viu que te marcou mais, que te ensinou coisas que você agregou para dentro e hoje talvez norteou melhor o teu propósito? A primeira coisa que eu aprendi, isso já nos primeiros meses de viagem, foi que a gente consegue viver muito bem com pouco. Né? Eu tinha, dentro da minha mochila, eu tinha 3 camisas. E aí, no caminho, eu ia trocando. Lá, nessa um mês que eu fiquei trabalhando no hostel no México, vinha uns turistas, voltavam, quer trocar de camisa? Dava minha camisa pra ele e ia trocando camisa pra eu renovar. Eu só tinha 3 camisas, uma era do Grêmio, essa foi a única que eu não troquei. As outras 2, eu tinha uma camisa que eu passei 1 ano viajando só de azul. Até que uma hora eu falei, não aguento mais essa camisa azul. Aí eu troquei por uma verde e assim fui trocando. E a gente vivia muito bem. E a luta diária era por ter onde dormir. Por ter o que comer.
Claro que a gente tinha dinheiro, mas a nossa quantidade de dinheiro era muito limitada. Principalmente na Europa. Países que o câmbio favorece, que nem na Venezuela, tava de boa. Pô, cheguei a dar o prato mais caro que tem, gastava R$10. Agora, na Europa era o contrário. Você chegava lá, me dá o prato mais caro, vai custar 100 euros. O prato normal, quero comer só um hot dogzinho aqui, 5 euros. Cara, não dá. 5 euros pra mim, 5 euros pra minha esposa, não tem condições. Se comer 5 euros toda hora, não vai chegar o dinheiro lá no final dos 2 anos. Então, a gente passou necessidade. Inclusive, deu vontade de voltar. Falei, cara, tô passando fome aqui. A gente tinha que ir no mercado para comprar os produtos mais baratos, um pacote de biscoito por 50 centavos, um pão amanhecido, etc., para poder comer. E aí o que ajudava eram as pessoas que não recebiam, né? A gente ficava na casa das pessoas, a geladeira é de vocês, fiquem à vontade. E ali a gente sentiu a solidariedade das outras pessoas. Né? Eu falei, cara, teve uma hora que a gente tava pedindo carona numa dessas do México, assim, também. A gente caiu no meio de um lugar lá que não passava ônibus, tinha que ir de carona. E aí a gente tava morrendo de fome, chovendo, molhado, e simplesmente passou um cara vendendo arroz doce e deu 2 copos pra cada nós. Eu falei, não tem dinheiro, não posso te pagar, não sei o quê. Não, é um presente. Ele deu um presente pra gente. No Marrocos é a mesma coisa. No Marrocos era Ramadã, um período que os muçulmanos eles passam um jejum durante o dia e só comem quando cai o sol. E aí teve um dia que a gente tava na rua de Marrakech, lá esperando o nosso host que ia nos receber. E aí deu o pôr do sol, tocou as mesquitas lá, era a hora do banquete. E a gente não tava fazendo jejum, a gente tava tomando água normal. A primeira coisa que as pessoas fizeram nas barraquinhas foi entregar a comida pra gente. Antes de ele comer. Antes deles comer. É uma tradição deles. A solidariedade primeiro. Então, quando você conhece outras culturas, inclusive, você vê que o Brasil não é aquilo que as pessoas falam aqui. Aqui a gente tem muito a síndrome do vira-lata. Achar que aqui tudo é ruim, aqui tem imposto, aqui é roubo, aqui nada funciona. Mas se você olhar dos países que a gente frequentou, tem países muito bons? Tem, nossa, tem Suíça lá, maravilhoso. Lá você vai no ponto de ônibus, tá lá um cronômetro. 10, 9, 8, 3, 2, 1, chegou o ônibus. O ônibus chega no segundo. Aí tu olha assim, cara, funciona, pô, maneiro. Mas também tem países que a gente passou lá no Laos, país mais pobre da Ásia, tinha uma feirinha que as pessoas estavam vendendo coisas para comer, que tudo que se mexia estava sendo vendido como carne. Era enguia, era perna de cachorro, era sapo, era passarinho pequenininho, assim, esquilo. Aí tu olha assim, caraca, tá tão ruim mesmo assim no Brasil? Não tá. Inclusive a gente saiu com esse pensamento. Cara, se a gente encontrar um país massa para ficar, a gente fica. A gente não encontrou, cara. Brasil melhor. O Brasil é o melhor, sabe por quê? Na Suíça é um país melhor para morar? É. Mas pro suíço, cara. Pro suíço. A gente encontrou brasileiro em todos os lugares, inclusive na Suíça. Pô, tu é brasileiro, tu mora aqui na Suíça. Pô, deve ser muito bom morar aqui, né? O cara fez aquela cara. Cara, sabe uma coisa que não tem aqui na Suíça? Brasileiro. Brasileiro, cara. Porque tu nunca vai ser tratado igual os caras são. É verdade. Lá na Suíça, os melhores empregos vai ser pro suíço, as melhores condições vai ser pro suíço. E você já vai ter naturalmente um preconceito natural. Porque você não é da Suíça, cara. Então, essa é a lição que eu trouxe dessa viagem.